No vídeo de hoje vamos falar sobre discretização, que é o processo que você vai usar para transformar os filtros projetados em tempo contínuo em filtros em tempo discreto e assim pode implementar no microcontrolador da sua preferência. Isso depois da vinheta. O vídeo de hoje, ele seria bem diferente. Eu queria fazer um vídeo com o helicóptero de 1 grau de liberdade, que nem nós vimos fazendo no filtro de calma e filtro complementar, só que por problemas de hardware isso não foi possível. E além disso, eu tenho um artigo para terminar essa semana, para submeter para um congresso, então eu tinha que fazer algo mais rápido. Então hoje nós vamos falar sobre discretização. Qual que é a ideia da discretização? Nós precisamos achar um procedimento para aproximar equações diferenciais por equações de diferenças. E por que eu digo aproximar? Bom, a relação que existe entre as equações diferenciais descritas depois da transformada de Laplace pelas variáveis s e as equações de diferenças depois da transformada z descritas pela variável z é a seguinte: z é igual a e elevado na st. Essa é a relação exata entre z e s. Só que se nós conhecemos a relação exata, por que nós precisamos de uma aproximação? Porque se nós utilizarmos a relação exata, nós saímos de equações diferenciais lineares, só que nós não chegamos em equações de diferenças lineares. Imagine, por exemplo, se essa é a relação, então nós temos que S é igual ao logaritmo natural de Z dividido por T. Digamos que nós saímos de uma função de transferência 1 sobre S mais 1, isso seria igual ao que? A SY mais Y igual a X, nós temos uma derivada da entrada mais a própria entrada, perdão, nós temos uma derivada da saída mais a própria saída é igual à entrada. É uma equação diferencial linear, obviamente. Se nós substituirmos, nós chegamos em ln de z sobre ty mais y é igual a x. E agora, isso não tem mais uma expressão polinomial, seria difícil achar as raízes e tudo mais, e é por isso que essa substituição exata não é o que a gente quer. Então a gente quer uma aproximação que saia de equações diferenciais lineares, chegue em equações de diferenças lineares e que seja uma aproximação boa. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos estudar 3 métodos: o método de Euler para frente, o método de Euler para trás e o método de Tustin. Vamos começar com o método de Euler para frente. No método de Euler para frente, nós vamos dizer que z é igual a 1 mais st. Se nós quisermos isolar S, nós vamos dizer que st é igual a z menos 1 e, portanto, S é z menos 1 sobre t. O operador S, se você bem lembra, ele descreve a derivada. Então, isso aqui é uma derivada. Vamos chamar isso aqui de y, isso aqui de x. Nós vamos ter... E aqui vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar numerador e denominador por z menos 1. Nós vamos ter 1 menos z na menos 1, z na menos 1 embaixo. E agora nós vamos multiplicar cruzado aqui e representar os sinais. Então nós vamos ter o quê? T que multiplica y na amostra k menos 1 é igual a x na amostra k menos x na amostra k menos 1. Eu vou passar o t dividindo o outro lado e eu vou somar 1 nas amostras. Então nós vamos ficar com y na amostra k é igual a x na amostra k mais 1 menos x na amostra k
dividido por t. Isso parece muito óbvio, porque a derivada eu poderia pegar a amostra de x no próximo instante de tempo, subtrair da amostra x no instante de tempo atual, eu vou ter essa diferença aqui, e essa diferença dividido pelo tempo em que ela demorou para acontecer é uma aproximação da derivada. O problema dessa aproximação é que eu preciso saber a entrada no futuro, no instante de tempo seguinte ao instante de tempo atual. E se eu soubesse o futuro, a minha vida seria muito mais fácil. E essa propriedade ela pode ser vista aqui, antes da gente multiplicar por z na menos 1, quando nós tínhamos s é igual a z menos 1 dividido por t, que a ordem do numerador é maior do que a ordem do denominador. Portanto, essa aproximação ela não é causal, ela não pode ser implementada. Nós também temos interesse no integrador. O integrador é o quê? É 1 sobre s. 1 sobre s, se nós sairmos dessa expressão aqui, nós vamos ter que 1 sobre s é z na menos 1 vezes t, dividido por 1 menos z na menos 1. Como eu estou interessado na expressão, na equação de diferenças, eu vou dizer que isso é uma relação de entrada e saída, domínio z, vou fazer a multiplicação cruzada, aplicar a transformada inversa, e isso vai sair com y na amostra k menos y na amostra anterior é igual a x na amostra anterior que multiplica por t. E, portanto, y na amostra k é igual a t vezes x na amostra anterior somado com y na amostra anterior. Vamos voltar para a tabela e inserir nela as informações que nós temos para a aproximação Euler para frente. Então vamos estudar o comportamento do integrador representado ou aproximado com Euler para frente. Nós vamos ter aqui em um dado instante de tempo k, numa certa amostra k, o seguinte: a saída nessa amostra é o valor que o integrador já tinha, é óbvio, porque um integrador ele vai acumulando os valores, mais t multiplicado por x na amostra anterior. Então, digamos que isso aqui seja a amostra e isso aqui seja x. X na amostra anterior é esse valor aqui. E a aproximação Euler para frente vai considerar que esse valor permanece até a próxima amostra. Então ele vai integrar isso aqui, ele vai somar isso aqui ao valor já acumulado. Depois, nessa amostra, ele vai, quando ele chegar nesse instante de tempo, ele vai considerar que essa amostra perdurou até ali. Aqui ele vai considerar isso aqui e assim por diante. E aqui atrás nós temos a nossa curva original. Então, essa é a aproximação Euler para frente. Ela tem a característica da aproximação da derivada não ser causal, ela requer informações que não estão presentes na amostra atual. E ela também tem uma outra característica que eu não vou demonstrar aqui, que é o seguinte: sistemas que são estáveis em tempo contínuo, ou seja, tem todos os seus polos no semiplano esquerdo, eles podem não ser estáveis após a aproximação, a discretização. Ou seja, um sistema estável é aproximado por um sistema que pode conter polos fora do círculo unitário. Por quê? Porque no plano S, essa região aqui, que corresponde à estabilidade, ela é mapeada como, no plano Z nós temos o círculo unitário, ela é mapeada aqui.
Então nós podemos ter um polo que originalmente era estável, que foi mapeado no procedimento de discretização para um lugar fora do círculo unitário. Uma forma de corrigir os problemas da aproximação Euler para frente, lembrando que o primeiro problema é a não causalidade da aproximação da derivada. Nós podemos resolver isso aproximando para trás, em vez de aproximar para frente. Nós podemos dizer que a derivada ela é o valor atual de uma entrada menos o seu valor passado dividido pelo período de amostragem, que é o período que se passou entre um valor de entrada e o outro. E isso eu vou chamar de y de k, que é o valor da derivada. Esse processo que eu escrevi aqui representa a derivada. Então vamos ver o que isso significa no domínio Z. Então aplico o transformado da Z dos dois lados. Eu vou ter y de Z é igual a x de Z que multiplica 1 menos o operador de atraso dividido por t. Agora, se eu fizer uma relação entrada-saída, eu vou ter 1 menos Z na menos 1 dividido por t. Ou seja, isso é igual a S. Essa é a aproximação. Se nós quisermos isolar Z para ver como fica, a gente multiplica por S. Agora nós passamos 1 para o outro lado. Trocamos o sinal e invertemos. Z é 1 sobre 1 mais TS. Vamos colocar na nossa tabela as informações que nós já temos. O próximo passo é verificar o comportamento do integrador nessa aproximação. Para isso, nós voltamos aqui, nós lembramos que o integrador é 1 sobre S, portanto, a representação aproximada do integrador é t dividido por 1 menos z na menos 1. Estamos interessados na relação entrada e saída desse integrador, então multiplicamos cruzado, fazemos transformada z inversa e vamos chegar em y na amostra k menos y na amostra anterior é igual a t que multiplica x na amostra atual. Passamos essa parcela para o outro lado, ficando com y de k é igual a y na amostra anterior, é claro, é um integrador, ele vai acumulando o valor, mais tx na amostra k. Vamos passar isso para a tabela e ver no gráfico o que isso representa. Então aqui estamos. Num instante de tempo k, a saída é o somatório daquilo que ela já tinha, né? Acumula o valor que tinha, somado com t que multiplica x de k. Ou seja, ele considerou que esse valor aqui ele estava presente desde antes. Entenderam? Esse valor x de k ele está sendo somado, multiplicado por t, no instante y de k, no próprio instante k, na saída do instante k. Então é como se ele tivesse presente desde o instante anterior. Então essa é a aproximação. E nós notamos que ainda existe um erro bem perceptível. Mas esse método, ele resolve o problema de sistemas estáveis em tempo contínuo serem mapeados para sistemas instáveis em tempo discreto. Por quê? No plano S, o semiplano esquerdo ele é mapeado
para uma região dentro do círculo unitário. Ou seja, se os polos e zeros do sistema em tempo contínuo estiverem aqui, eles estarão de forma garantida dentro do círculo unitário, só que numa região menor dentro do círculo unitário. O terceiro e último método que eu quero apresentar para discretização é o método de Tustin, ou método bilinear. Qual que é a ideia dele? Vamos começar com o seguinte, lembra que Z é igual a E na ST? Então nós poderíamos escrever isso aqui como sendo E na ST sobre 2 multiplicado por E na ST sobre 2. É a mesma coisa. Como é multiplicação de mesma base, somaria os expoentes e chegaria na igualdade. Então nós poderíamos escrever isso como sendo E na ST sobre 2 dividido por E na menos ST sobre 2. Como é dividido, vem o menos aqui, é tudo a mesma coisa. Agora, nós poderíamos fazer uma aproximação pela série de Taylor nesses termos aqui, utilizando como ponto de partida o zero. Como assim? Uma função f de x, ela pode ser escrita como f de zero, então nós vamos fazer a série de Maclaurin, né, que é a série de Taylor, considerando o ponto zero. F de zero mais a derivada de f de x dx, avaliada em x igual a zero, vezes x, mais 1/2 da derivada segunda de f de x, avaliado em x igual a zero, que multiplica x ao quadrado, e assim por diante. Uma série infinita. Só que nós vamos truncar a nossa aproximação no segundo termo. Nós vamos desconsiderar estes termos de ordem superior. E no que isso implica? Vamos aproximar uma função de ST, que é E na ST sobre 2. Isso vai ser aproximadamente... Bom, qual que é o valor dessa função quando ST vale zero? O valor dessa função é 1, né? Porque E elevado a zero é 1. A derivada, bom, a derivada interna é 1/2 vezes a variável que é ST, então nós vamos ter 1/2, que multiplica a derivada externa, é o próprio E na ST sobre 2, só que avaliado quando ST é igual a zero. Então isso aqui passa a ser 1, multiplicado pela variável que é ST. Então isso aqui é aproximado por 1 mais ST sobre 2. E a parte de baixo, se nós tivéssemos f de ST como sendo E na menos ST sobre 2, nós teremos 1 menos 1/2 ST. Então essa função aqui, ela pode ser aproximada como Z aproximadamente igual a 1 mais ST sobre 2 dividido por 1 menos ST sobre 2. Como o nosso interesse está em isolar S, nós vamos isolar S. Então, utilizando a aproximação de Tustin, nós chegamos numa expressão tanto para substituir S quanto para substituir Z. Como é mais comum, nós vamos pegar essa expressão e multiplicar numerador e denominador por Z na menos 1. Então, nós vamos ficar que S é 2 sobre T, 1 menos Z na menos 1 dividido por 1 mais Z na menos 1. Só para deixar num formato que é mais comumente encontrado. Vamos voltar para a tabela e substituir essas informações. Por fim, vamos estudar como que o integrador se comporta na aproximação de Tustin. O integrador é 1 sobre S. Então, a representação aproximada dele é simplesmente pegar aquela expressão para S e inverter ela. Com isso, vamos chegar em... Como estamos interessados na relação de entrada e saída, vamos escrever entrada e saída, fazer a multiplicação cruzada, transformadas em inversa, e chegar na equação de diferenças. Isso vai nos resultar em
t sobre 2, que multiplica x na amostra k mais x na amostra anterior. Isso é igual a y na amostra k menos y na amostra anterior. Isolando o y na amostra atual, nós vamos ter que esse sinal ele é igual ao valor anterior, porque é um integrador, sempre tem que acumular, mais x na amostra atual mais x na amostra anterior, dividido por 2, ou seja, uma média, multiplicado por t. Vamos copiar isso para a nossa tabela e ver o que isso significa no gráfico. Aqui estamos. Vamos tomar um instante de tempo k. Nesse instante de tempo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor atual e anterior, fazer a média deles, multiplicar por t e dividir por 2. Se vocês lembram lá do ensino médio, eu acho, essa fórmula ela é a área do trapézio. Nós temos lado maior mais lado menor, que multiplica a base dividido por 2. Essa é a fórmula da área do trapézio. Que trapézio é esse? É esse trapézio aqui. E é por isso que a aproximação bilinear, a aproximação de Tustin, também é conhecida como aproximação trapezoidal. Nas outras amostras, as áreas consideradas serão as seguintes. Nós temos essa área aqui, depois nós temos essa área aqui, e depois nós temos essa área aqui. Qualitativamente, pelo gráfico, nós já percebemos que essa aproximação é muito mais próxima do que as outras, porque ela considera um preenchimento melhor da área sob o gráfico original. E um último detalhe interessante é o seguinte: essa aproximação, ela pega o que está no semiplano esquerdo do plano Z e mapeia para dentro do círculo unitário. Ou seja, continuamos tendo a garantia de que se partirmos de um sistema estável em tempo contínuo, nós vamos chegar em um sistema estável em tempo discreto. Para o vídeo de hoje era isso. Em um vídeo futuro sobre o assunto, eu quero demonstrar por que esses mapeamentos acontecem e por que no primeiro caso não temos a garantia de que um sistema estável em tempo contínuo chega em um sistema estável em tempo discreto. Se você gostou, deixa um like, considere se inscrever no canal para toda semana receber um conteúdo como esse. Se ficou com dúvidas, não hesite em entrar em contato pelos comentários e também pode usar eles para deixar alguma sugestão de vídeo futuro. Até semana que vem.